Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 do mês de julho do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 23 do mês de Tammuz do ano 5781. Chegamos hoje no dia sagrado do Shabbat, o sétimo dia da semana, e no sétimo dia da semana, que é o dia sagrado do Shabbat, é o dia que nós temos a conclusão da Parashá semanal. Então hoje nós estaremos concluindo a 41ª Parashá, a de nome Pinhas, né, que estamos no quarto livro dos 5 livros, né, da Torá, e dentro desse aspecto aí, né, Humash, que significa quinto, dentro dessa questão aí, então nós estamos no quinto dos 5 livros da Torá, ok? Então, nós vamos concluir hoje a nossa Parashá Pinhas, né? Temos realmente em cada Parashá, nós temos grandes, maravilhosos ensinamentos, profundos ensinamentos, e nós, como estamos aí na nossa jornada monoteísta, como Benei Noach, não judeus, temos diante de nós um caminho vasto de conhecimento, sabedoria, para buscarmos o entendimento. Mas nós não podemos esquecer que esta jornada, ela é passo a passo, dia a dia, né? Não temos como absorver, né, os ensinamentos de uma vez só, no mesmo nível que os nossos rabinos estão, né? Então nós, como não judeus, Benei Noach, nós estamos numa jornada monoteísta com fundamento judaico e estamos aí, né, contando desde o ano 2012, que foi quando o nosso Rav Yaakov Geranstad, né, assumiu a liderança do Benei Noach, o movimento Benei Noach Brasil. Então aí quem está desde o início de 2012 está com 9 anos de idade, né? Então ainda tem um bom percurso pela frente, né? E os que estão se achegando, estão aí no seu primeiro ano, nos seus primeiros meses, né? Então estamos aí, né, engatinhando, aprendendo a andar, e para chegarmos, né, no Shabbat, o dia sagrado da semana, e esse dia sagrado que é um oásis, né, no meio desse deserto, é para que nós possamos aí realmente recarregar as nossas baterias, recarregar, né, a nossa vida espiritual, para enfrentarmos os 6 dias comuns que teremos pela frente, onde temos aí, né, de uma forma bem contundente, temos aí a nossa vida secular, né? Horário, serviço, chefia, patrão, né? E aí, de uma certa forma, né, 6 dias temos pela frente aí, em que, de alguma forma, nós somos escravos, né? Escravos do nosso salário, escravos do nosso chefe, escravos do patrão, escravos do horário, e por aí afora vai, né? Então há uma certa, entre aspas, né, uma certa prisão aí, não é verdade? E mesmo aqueles que são, né, trabalham de forma autônoma ou são patrões, né, também tem aí as suas, entre aspas, né, as suas prisões dos 6 dias comuns. Por isso que é importante nós estarmos desde o primeiro dia da semana, sempre estarmos aí nessa contagem, né? O primeiro dia do Shabbat, para que nós não venhamos perder a conexão com o Shabbat, o dia sagrado, e dessa forma aí mesmo, andando com a nossa vida secular, nós não percamos a nossa conexão com o Eterno através do Shabbat, não percamos a nossa conexão com a Torá através do Shabbat, não percamos o nosso estudo da Torá através do Shabbat, porque tudo ela está ligada ao 7º dia da semana, né? O oásis deste deserto,
o dia sagrado do Shabat. Então, quando nós, né, estamos aí dia a dia, momento a momento, movimento a movimento, né, o nosso ir e vir, estamos aí exercendo o nosso direito constitucional, né, de liberdade, então nós não podemos perder essa conexão com o Shabat, porque ao mesmo tempo em que você anda, né, nesta jornada monoteísta com os seus pés neste chão, nesta terra, neste mundo, ao mesmo tempo você anda, né, com as suas cabeças, né, com as suas mentes, a consciência divina, anda nas alturas, em conexão com Hashem. Então é trazendo exatamente aquele equilíbrio, né? O mundo espiritual, o mundo físico, trazendo no equilíbrio, numa comunhão no dia a dia. Então por isso, hoje, sagrado dia do Shabat, né? É um momento especial para nós concluirmos a nossa paraxá semanal e também estarmos aí renovando, né, as nossas energias espirituais para fortalecer a nossa alma divina, para que possa continuar a sua missão em dominar a alma animal, para poder trazer cada vez mais, né, a harmonia, o equilíbrio entre a alma animal e a alma animal, para nós seguirmos sempre em direção à redenção, com a revelação do justo Mashiach, para a redenção final. E que a revelação de Mashiach seja para os nossos dias e que seja para agora. Amém. Ok? Hoje nós estamos a 300 dias do nosso calendário 5.781, né? Estamos aí chegando, né, indo para os finalmentes, né, do ano 5.781, e pela graça bendita de Hashem, então vamos nos preparando aí para o pôr do sol do dia 5 de setembro, né, que é um domingo, né, ao pôr do sol do dia 5 de setembro, nós estaremos aí adentrando, né, na véspera de Rosh Hashanah. Então, no dia 5 para o dia 6 de setembro, nós estaremos na véspera de Rosh Hashanah, do ano 5.782. E na segunda-feira, dia 6 de setembro, nós estaremos então iniciando literalmente o novo ano, 5.781, adentrando no primeiro dia do mês de Tishrei, e assim iniciando uma nova jornada no ano 5.782, né? Pela graça bendita de Hashem, nós findaremos, como é de costume, né, dentro da tradição judaica, nós sempre findamos um ano dentro do ciclo dos estudos de Torá, e nós adentramos no ano novo, Rosh Hashanah, com as últimas porções do ciclo dos estudos de Torá. Então, especificamente neste ano, 2021, né, nós teremos ainda, né, ao entrarmos no ano 5.782, no pôr do sol do dia 6 de setembro, segunda-feira, ainda teremos as parashiot, né, as porções de Vailer, Haazino, que são as nossas últimas porções para completar os 5 livros dos estudos de Torá, desse ciclo. E pela graça bendita de Hashem, então nós estaremos iniciando no dia 26 de setembro, né, a primeira paraxá do novo ciclo dos estudos de Torá. Então, no dia 26 de setembro, nós estaremos então iniciando, né, o novo ciclo dos estudos de Torá com a primeira paraxá de nome Bereshit, que é o nome do primeiro livro dos 5 livros da Torá. E aí nós vamos para um novo ciclo dos estudos de Torá. E nesse aspecto aí, pelas misericórdias de Hashem, vamos aí, né,
pela direção, orientação da Ruach HaKodesh, o espírito de sabedoria, de profecia de Hashem, iniciaremos um novo ciclo nos estudos de Torá. Ok? Baruch Hashem. Então, vamos lá para a nossa gota de sabedoria. Vamos ver o que o Rebbe Menachem Mendel Tzadik, o líder da nossa geração, tem para falar conosco hoje, né? Na gota de sabedoria de número 300, na qual o Rebbe assim fala conosco. A ordem de seu dia é fundamental. Ele deve começar com visão e só depois, gradativamente, emergir no mundo. Comece com estudos inspiradores, com meditação e oração. Em seguida, passe ao estudo de um trecho da Torá que trate de assuntos do cotidiano. E então você pode mergulhar na escuridão, cheio de luz para iluminá-la. Essa gota de sabedoria do nosso Rebbe faz parte daquele grupo de 23 ensinamentos que tem o título A Planta da Criação. E, só recordando, a planta da criação é exatamente a Torá, os cinco primeiros livros das Escrituras Sagradas, ou os 5 primeiros livros do Tanakh, conhecido aí no mundo religioso aí fora como Antigo Testamento, né? Um apelido que foi dado de péssimo gosto, não resta dúvidas, porque de antigo não tem nada, e o novo, que eles chamam, tem tudo de contraditório e não tem nada de novo. Então, a planta da criação, que é a Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, então o nosso Rebbe, fundamentado no conhecimento, né, da Torá escrita, a Torá oral, Mishnah, Talmud, Kabbalah, né, e demais escritos. Então ele nos fala conosco da seguinte forma: a ordem de seu dia é fundamental. Ou seja, quando você desperta pela manhã, então é aquele momento da ordem de seu dia. Qual que é a ordem que você determina para você mesmo? Dentro do comentário, né, do mundo secular, então tem vários ditados, né? Entre eles diz assim: hoje levantei com o pé direito. Outros dizem assim: puxa vida, hoje eu levantei com o pé esquerdo, caramba, vai dar tudo errado. Então tem essas coisas aí. Na realidade, a ordem do seu dia, ela é fundamental. Ou seja, a partir do momento que você abre os olhos, você faz o Modéani, agradece a Deus por ter devolvido, né, a sua alma, e você está com vida para viver mais um dia aqui neste mundo inferior, conhecido como o mundo de Asiá, o mundo da ação. Você agradeceu a Hashem por ter recebido de volta a alma, ou seja, entre aspas, né, você ressuscitou, porque dormiu, apagou-se, e agora você desperta. E na hora que você desperta, qual é realmente a ordem que você dita para você a partir daquele momento? De boa sorte ou de má sorte? Qual que é a ordem que você dita para você mesmo dentro desse aspecto aí, em que você diz: hoje o meu dia será bom ou não? Ou você diz: o meu dia de hoje será abençoado ou não? Qual é a ordem fundamental que você está ditando para você neste momento, neste abrir dos olhos pela manhã? Então é de fundamental importância que você saiba exatamente qual é a ordem que você dá para o seu novo dia. O Rebbe diz assim: você deve começar com visão. Visão. Você precisa ter visão, né? No hebraico fala razona, visão. Qual é a tua visão para esse dia que está iniciando? Também isso tem muita influência durante o seu dia. A partir do momento que você abre os seus olhos, a sua consciência começa a funcionar porque a sua alma lhe foi restituída, então isso se torna de fundamental importância para você. Então,
qual é a ordem fundamental que você está ditando para você a partir do momento que você abre os olhos, a sua alma é devolvida e a sua consciência divina começa a funcionar. Em seguida, ele diz que você precisa começar com visão. Você precisa ter uma visão do seu dia. Você precisa realmente ditar qual é a visão do seu dia. É positiva ou negativa? Em seguida, gradativamente, você vai imergir, ou seja, imergir significa afundar, né? Você vai entrar nas águas, você vai mergulhar nas águas. Que águas que aqui se refere? No mundo. Ou seja, você vai sair do seu local, da sua casa, e você vai imergir no mundo, nas águas turbulentas do mundo. As águas do mundo não são pacíficas, elas são turbulentas. E muitas vezes ela traz repentinamente bravas ondas, certo? Então, gradativamente você vai imergir no mundo. Comece com estudos inspiradores, com meditação, com preces, né? São as orientações que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos dá através desse momento que nós começamos realmente um novo dia, um novo ciclo de vida para esse dia. Então, estudos inspiradores, meditação, preces, são coisas fundamentais para iniciar o seu dia. Em seguida, diz o Rebbe, passe ao estudo de um trecho da Torá que trate de assuntos seculares, assuntos do mundo, do seu dia, né? Então, são coisas ligadas aí em que você vai estar em contato com a sua vida secular, no mundo lá fora, né? Você vai para o seu trabalho, escola, você vai para os seus negócios, etc. e tal. Então você vai para os seus assuntos seculares, os seus assuntos mundanos. Então, dentro desse aspecto, você então, né, diz o Rebbe, estude, leia, medite, né, nem que for rapidamente, sobre um trecho da Torá que fale sobre essa questão, né, mundana. Ou seja, o sentido que o Rebbe quer dizer aqui é que você, nós temos a leitura diária, né, da Torá, e não resta dúvida que à medida que nós lemos nossa leitura diária, sempre a Ruach HaKodesh, o espírito de sabedoria, o espírito de profecia de Hashem, ele vai nos dar inspiração sobre ensinamentos daquilo que nós precisamos para colocarmos o nosso pé para fora de casa e imergirmos neste mundo que tem águas turbulentas, né? Para que nós tenhamos a devida direção, orientação, para podermos realmente como agir lá fora, ok? E dessa forma, o objetivo aqui que o Rebbe tem é no sentido de você harmonizar o mundo espiritual com o mundo secular. Você não pode agir de formas separadas, né? Você entra de cabeça no seu mundo secular, no seu mundo mundano, né? E esquece o espiritual. Você estará enfadado a todos os tipos de fracasso. Não adianta nada você imergir de corpo e alma, como diz o ditado, no mundo espiritual e deixar o secular. Por isso, realmente, quando nós temos aqui dentro das nossas parashiot, né, e falando mais explicitamente sobre a questão de Moshe e Arão, né, os sábios falam que a ação de Arão era superior à de Moshe. E por que a ação de Arão era superior à de Moshe? Porque para os sábios, os nossos comentaristas, né, eles falam que o ministério de Arão era mais agradável a Deus e era mais sublime para Deus, e não de Moshe. A mesma coisa nós estamos vendo nessa paraxá aqui de Pinhas, né,
Nós estamos vendo aqui que Moshe ele fez um pedido para Deus para que os seus filhos pudessem herdá-lo, que os seus filhos pudessem realmente chegar num ponto em que o mundo espiritual e o mundo físico pudesse ter harmonia. E quando Moshe ele pede a Deus para que os seus filhos pudessem herdar uma posição, a posição dele especificamente, o Eterno disse para Moshe, não, eu já escolhi quem vai te substituir. Né? Então, nós vemos aí a questão de Yehoshua e a questão de Pinhas. Então, nós temos uma sequência em que Deus mostra para nós, realmente, Moshe, Arão, Yehoshua, Pinhas, numa sequência em que vai nos mostrando realmente aquilo que é precioso aos olhos de Deus. Em hipótese nenhuma estamos falando aqui que Moshe era inferior a estes. E em hipótese alguma estamos dizendo aqui que Moshe na análise divina era inferior em qualquer sentido. Não. Né? Moshe, muito pelo contrário, Moshe ele estava elevado demais para a sua própria geração. Né? A elevação espiritual de Moshe era tão elevada que Deus usou, segundo os nossos comentaristas, Deus usou a desculpa de que ele não entraria na terra prometida porque ele bateu na rocha em vez de falar com a rocha. Então, né, Rashi, Maimônides, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, vem somar a esses comentários desses sábios, que falam exatamente isso, que Deus ele usou essa desculpa, né, numa linguagem humana para compreendermos, que Deus usou essa desculpa para Moshe não entrar na terra prometida, porque se Moshe entrasse na terra prometida, no nível espiritual que ele se encontrava, a redenção final começaria exatamente no momento em que Moshe pusesse os pés na terra prometida. E não era a época, não era o tempo. Então, por isso que Deus usou essa desculpa para Moshe não entrar na terra prometida. Senão, começaria a própria redenção final. Moshe seria o Mashiach para aquela geração e para todas as gerações definitivamente. Então, a redenção final começaria ali. Mas ainda não era o tempo para isso. Então, por isso, Moshe não entrou na terra prometida. E dentro desse aspecto, qual é a ligação de Moshe e Yehoshua? Moshe, Arão, e Yehoshua, Josué, né? E Pinhas. Né? Justamente Arão, Yehoshua e Pinhas, eles uniram o mundo espiritual e o mundo físico. E trouxeram harmonia nesta questão. Então, por isso, para Deus, no sentido vamos dizer assim, do ministério secular, né, Arão, Yehoshua e Pinhas, eles tiveram essa capacidade de poder trazer essa harmonia entre o mundo espiritual e o mundo físico. Enquanto que Moshe, ele estava muito mais no mundo espiritual do que no físico. Tanto é que os nossos próprios comentaristas, os nossos sábios, falam que Moshe ele já estava sendo comparado como um anjo, devido ao seu alto, elevadíssimo nível espiritual. Né? Então, na realidade, Moshe, o mundo ficou pequeno para ele. Não tinha mais ele como ficar aqui. Entrar na terra prometida era uma coisa, entre aspas, né? Para ele seria uma coisa insignificante por causa do seu nível elevadíssimo espiritual. Enquanto que Arão, Yehoshua e Pinhas, eles trouxeram harmonia entre o mundo espiritual e o mundo físico. E nessa orientação, né? Nesse equilíbrio, né? Então eles fizeram a grande missão que Deus
realmente quer a harmonia entre o mundo espiritual e o nosso mundo físico, esse mundo inferior, porque é neste mundo que Deus estabelecerá, através da redenção do justo e o verdadeiro Mashiach, né, a redenção final, este mundo sendo transformado plenamente no lar de Deus. E Arão, e Yehoshua e Pinhas estavam nesse nível, colaborando diretamente para que isso venha acontecer e que seja para os nossos dias e agora. Amém. Ok? Então, nesses conselhos aqui que o nosso Rebbe está nos dando no dia de hoje, então ele fala, a partir desse momento, então, você pode mergulhar na escuridão, cheio de luz para iluminá-la. Ou seja, a partir desse momento que você está revestido da verdadeira luz, a luz da presença de Deus, a Shekhinah, a luz da sua Torá, a luz da sua palavra, então você pode imergir neste mundo de águas turvas e turbulentas, nesse mundo de escuridão, né? E trazer então a luz, para que a escuridão e as trevas sejam dissipadas e seja estabelecido a luz divina nesse tempo que nós chamamos de hoje. Hoje. Por isso, a ordem de seu dia é fundamental. Então, por isso, né, as aulas do nosso Rav Yaakov Geranstad, né, na Yeshiva, para Benei Noach, na Yeshiva, para os não-judeus, quem ainda não conhece, né, entra lá no site, né, beneinoach.org.br, você tem lá uma aba que está lá escrita Yeshiva, e você entra ali, venha conhecer, né, a Yeshiva, para Benei Noach, que o nosso Rav Yaakov Geranstad trouxe para os nossos dias, e ali fala exatamente, entre outras coisas, né, está falando exatamente isso que o Rebbe está dizendo aqui, né, a sua ordem para o dia é fundamental. Então, o foco, a mente, a sua mente, que é onde está a tua alma, a consciência divina. Então, é isso que você precisa determinar para o seu dia. É a ordem para o seu dia. E ela é de fundamental, né? Dentro do ciclo militar, né, todo despertar da manhã, então a tropa ela está em forma, né? E ali o comandante ele vem e se expressa para toda a tropa dizendo: a ordem do dia é. E aí é colocado a visão da ordem do dia. E aquela ordem do dia é de fundamental orientação para aquilo que toda a tropa precisa fazer no transcorrer realmente daquele dia. Então, por isso, dentro da visão espiritual, mesma coisa. Qual é a ordem fundamental que você estabeleceu para ti nesta manhã ao despertar? É de fundamental importância. Baruch Hashem. Ok, vamos lá? Luiz Ribeiro, tá por aí. Cadeira titular também, né, Luiz Ribeiro? Baruch Hashem. A Cibele, a Naomi, Souza, Osair Leal, Leocádia Pereira, quem mais que estamos por aí? O José Hélio Tavares, a Malu, lá do Distrito Federal, né? O Jaime, ou Jaume, né? Lá da cidade de Girona, né? Da Espanha também, está aí conectado conosco, diretamente da Espanha, né, Jaume? Né? Só confirma para nós, é Jaume ou Jaime o seu nome, ok? Para falarmos corretamente aqui, tá bom? Jaume, lá da cidade de Girona, Lisboa. Baruch Hashem. Mais alguém está por aí? Shalom, shalom, Shabbat shalom. O Marcos Santos também está por aí, né? Alguém mais aí vai dando um shalom aí para a gente poder estarmos aí. Jaime Rafael, Baruch Hashem, Jaime Rafael,
né? O Jaime, você é da cidade de Girona, Espanha, é isso mesmo? Só confirma para nós aí, para ver se eu não estou fazendo confusão. Então, Jaime, Rafael, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, né? Ok. Hoje nós estamos então na nossa 7ª Aliá, mais Mafitir, né? Onde nós estaremos aí encerrando a nossa paraxá semanal Pinhas. Jaime Rafael, positivo, é da cidade de Girona, né? Na Espanha. Baruch Hashem, Jaime, que Hashem seja gracioso aí contigo, família, e aqueles que estão contigo aí nessa jornada monoteísta, que seja a renovação de Hashem na vida de vocês aí, com muita proteção, saúde, né? E que assim para toda a humanidade, mas em especial para todo o Bnei Noach, nos 4 ventos do nosso tempo, do nosso mundo, né? De leste a oeste, norte ao sul, que sejam guardados as vidas, as famílias, né, as casas, para que praga alguma chegue às nossas tendas, Baruch Hashem. E aqueles que se decidirem de tomar aquela picadinha daquele remédio lá, que Hashem dê proteção, né, para que não haja nenhum efeito negativo, ok? E que assim, né, possa também ser guardados aí, né? E dentro desse aspecto aí, né, sempre buscando boas informações para podermos aí, né, através de bons e baratos tratamentos, possamos aí estarmos cada vez mais prevenindo, né, as nossas vidas de toda e qualquer praga. Baruch Hashem. Ok? Então vamos para a nossa 7ª leitura, mais Mafitir, e em seguida vamos aí para os comentários, né, desse encerramento da nossa paraxá. Então, capítulo 29, verso 12, né, nós vamos até o verso 34, que é a nossa 7ª aliá, e depois do versículo 35, vamos até o capítulo 30, verso 1, que é a parte de Mafitir, a leitura final para encerramento da nossa paraxá semanal. Josélio Tavares, uma boa semana de estudos para todos nós. Baruch Hashem. Então, as oferendas comunais de Sukkot, né? Hoje continuando sobre a questão das oferendas. No 15º dia do 7º mês, vocês terão uma celebração sagrada. Vocês não realizarão nenhum trabalho, vocês celebrarão uma festa para Deus durante 7 dias. Aqui nós vamos ter então a descrição dos 7 dias da festividade de Sukkot, né? A festa das tendas ou dos tabernáculos, que são de 7 dias. Nesta nossa leitura dessa parte final da nossa paraxá, tem 2 coisas muito chamativas aqui nessa leitura destes 7 dias de Sukkot, né? Então, tem algumas coisas peculiares aqui que nós precisamos entender. Lembrando que na Torá não existe nenhum escrito jogado de paraquedas, certo? Nada, absolutamente nada que está na Torá é à toa. Até vírgula tem sentido, tem significado. Até ponto tem objetivos a serem alcançados, né? Qualquer sinal, por menor que seja, tem ensinamentos para a nossa vida, tanto na ordem espiritual como na nossa ordem secular do nosso tempo que chamamos de hoje, ok? Vamos ler, vamos ver se alguma coisa que chama a atenção sua ao ouvir a leitura, né? E vamos comentá-la em seguida. No 15º dia do mês, então, né, do 7º mês, teremos aí a festividade durante 7 dias. No versículo 13
né, em diante, nós temos a sequência desses 7 dias. Então diz assim: no primeiro dia, vocês oferecerão uma oferenda queimada, uma oferenda de fogo, como um aroma agradável para Deus. Primeiro dia, 13 touros jovens, 2 carneiros e 14 cordeiros em seu primeiro ano. Eles deverão ser perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinha que as acompanharão deverão ser farinha fina misturada com azeite. 3/10 de uma efá para cada touro, para os 13 touros. 2/10 para cada carneiro, para os 2 carneiros. E 1/10 para cada cordeiro, para os 14 cordeiros. Ofereça um cabrito para uma oferenda de pecado, para expiar por sua inadvertida contaminação ritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária e à oferenda de farinha e libações que as acompanharão, ok? A Edina Silva, shalom, shalom, Shabbat shalom, Edina. A Edina aqui de Bauru, da nossa região, né? Baruch Hashem, tudo bem aí, né, Edina? Graças a Deus, né? A quarentena está acabando e não teve aí nenhuma manifestação grave, né, Edina? Dá uma confirmação aí que está tudo bem contigo e as coisas foram debaixo da graça bendita de Hashem aí. Amém? Aleluia. Verso 17, no segundo dia, 12 touros jovens, 2 carneiros e 14 cordeiros, e em seu primeiro ano perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinha e libações que os acompanharão para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com seu número legalmente requerido, como determinado no primeiro dia. Ofereça um cabrito como uma oferenda de pecado para expiar por sua inadvertida contaminação ritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária e à oferenda de farinha e libações que as acompanham. No terceiro dia, 11 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros, em seu primeiro ano, perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinha e libações que os acompanham para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o número requerido legalmente, conforme determinado no primeiro dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado, para expiar por sua inadvertida contaminação ritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda diária queimada, acompanhada de sua oferenda de farinha e libação. No quarto dia, 10 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros em seu primeiro ano, perfeitos e sem máculas. Para os cordeiros, de acordo as oferendas de farinha e libações que os acompanham, para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número requerido legalmente, conforme mencionado nas questões do primeiro dia. Baruch Hashem, aleluia. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária, acompanhada de sua oferenda de farinha e libação. No quinto dia, 9 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros, em seu primeiro ano, perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinha e libações que os acompanham para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com seu número requerido, legalmente determinado conforme o primeiro dia, né? A oferenda de um cabrito como oferta de pecado, para expiar por sua inadvertida contaminação ritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda diária, acompanhada de sua oferenda de libação fixada. A Edina Silva, shalom amados, sim, estou muito bem, graças às vossas preces e à misericórdia de Hashem. Em repouso, mas bem, muito
agradecida a todos. Baruch Hashem, né? Então está aí, né, a resposta da nossa querida Edina, né? Baruch Hashem. Versículo 29, estamos agora no sexto dia. No sexto dia, 8 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros, em seu primeiro ano, perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinha e libações que os acompanham para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, legalmente requerido e determinado conforme no primeiro dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado, para expiar pela sua inadvertida contaminação ritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária, acompanhada de sua oferenda de farinha e libação. E agora chegamos ao sétimo dia. No sétimo dia, 7 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros, em seu primeiro ano perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinha e libações que os acompanham para os touros, carneiros e cordeiros, de acordo com seu número legalmente requerido, conforme mencionado no primeiro dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado, para expiar pela sua inadvertida contaminação ritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária, acompanhada de sua oferenda de farinha e libação. Aqui nós findamos a 7ª aliá. Agora nós vamos para o Mafitir, que é a leitura final, capítulo 29, versos 35 a 39, e o primeiro versículo do capítulo 30, e estaremos concluindo a leitura, o ouvir, né? E vamos findar com os comentários para findar o estudo da Parashá semanal, ok? Então aqui, né, as oferendas comunais de Shemini Atzeret, né, que se refere ao 8º dia. O 8º dia será um tempo de restrição para vocês. Vocês não realizarão nenhum trabalho, vocês trarão uma oferenda queimada, uma oferenda de fogo, como um aroma agradável para Deus. Um touro, um carneiro e 7 cordeiros em seu primeiro ano, perfeitos e sem mácula. Ofereçam as oferendas de farinha e libações que os acompanham para o touro, para o carneiro e para os cordeiros, de acordo com o seu número legalmente requerido. Ofereça um cabrito como uma oferenda de pecado para expiar pela sua inadvertida contaminação ritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária, acompanhado de sua oferenda de farinha e libação. Tudo acima é o que vocês oferecerão a Deus em suas festas, em adição às oferendas voluntárias que vocês prometeram e outras oferendas voluntárias, suas oferendas queimadas, suas oferendas de farinha, suas libações e suas oferendas de paz. Capítulo 30 e verso 1, Moshe disse aos filhos de Israel tudo que Deus ordenou a Moshe. Aqui nós findamos a leitura da nossa Parashá semanal Pinhas. Vamos a alguns comentários para podermos fechar então a nossa Parashá semanal, ok? Vamos começar de trás para frente, né? O verso 39 do capítulo 29 nos fala tudo acima o que vocês oferecerão a Deus em suas festividades. Então, todas estas coisas mencionadas aqui de sacrifícios estão ligados à festividade que nós vimos aqui, né? Desde o capítulo, deixa eu ver aqui, desde o capítulo 28, nós começamos aí a ver, né, sobre a questão das oferendas comunais, as oferendas diárias, as oferendas voluntárias, né? Desde o capítulo 28, encerramos aqui no capítulo 29, né? Então, todas essas oferendas aqui ligadas diretamente, né, às festividades, e nós observamos aqui que sempre
tem as orientações divinas que Moshe recebeu de Hashem e Moshe passou ao povo. Então fala, né? Tudo acima que vocês oferecerão, verso 30, em suas festas, em adição às oferendas voluntárias que vocês prometeram. Ou seja, o Shabat, né, todo Shabat, todo Rosh Chodesh, né, que é a cabeça do mês, todas as festividades demais, Rosh Hashanah, Ano Novo, né, Yom Kippur, né, a festa não é uma festa, né, mas é classificada, né, dentro das festividades Hashem, no sentido de Yom Kippur, o dia do perdão, né, o toque de shofar, o Rosh Hashanah, Yom Kippur, a festividade de Sukkot, que temos aqui, o Shemini Atzeret, que é o 8º dia, né, e demais festividades que sempre estamos vendo e sempre estaremos reavendo, né, nos nossos estudos. Nesse sentido aqui, nesse começo de ano, porque todas essas festividades aqui, elas estão ligadas principalmente, né, com o início do novo ano, que é a ordem fundamental que determina a ordem do dia. Ou seja, é exatamente esse princípio destes sacrifícios que determina o que vem pela frente no novo ano, né? Então, havendo realmente a completa obediência, a propensão para o novo ano são de bênçãos, proteção, saúde, prosperidade e assim sucessivamente, certo? Os maus decretos podem ser revertidos em bons decretos, né? Então tudo depende do quê? Da dedicação, da obediência na aplicação do dia a dia, né? Então nesse aspecto aí que vem mostrar. Então a ordem do dia, como diz o nosso Rebbe, a ordem do dia é fundamental para aquilo que vai transcorrer em todo o dia. Então, por isso, temos aqui as ordens, né? Os preceitos, né? As ordenanças, os mandamentos, as mitzvot, que Hashem passou a Moshe e Moshe passou ao povo, né? Então, nesse sentido aí. Então, todos esses sacrifícios é sempre mencionado como adicionais das festividades, os sacrifícios das festividades, eles são adicionais às oferendas voluntárias diárias, ok? E essas oferendas voluntárias diárias estão ligadas exatamente o quê? Ofertas voluntárias, espontâneas. Dentre elas, temos aí as ofertas queimadas, as oferendas de farinha, as libações e as oferendas de paz, né? Então, tudo isso está ligado às ofertas, ou às oferendas, os sacrifícios voluntários, ok? Aos sacrifícios voluntários, que é todo ser aplicado todos os dias. E dentro das festividades, nós temos os sacrifícios, e entre esses sacrifícios nós temos um lá específico que diz, né, um cabrito como uma oferenda de pecado para expiar pela sua inadvertida contaminação ritual do templo, né? Então, toda festividade tem um cabrito para ser sacrifício como para oferenda de pecado, perdão de pecados, como é mais entendido dessa forma aí, ok? E como nós estamos indo de trás para frente, ok? Então aqui no Mafitir nós temos a questão de Shemini Atzeret, que é o 8º dia, é a festividade do 8º dia de Sukkot, né? Por que essa festividade do 8º dia, né? Resumidamente, simples assim para entendermos, o que os nossos sábios trazem para nós aqui é o seguinte: o 8º dia da festividade de Sukkot é um dia a mais que Deus ele colocou nessa festividade de Sukkot, o 8º dia, Shemini Atzeret,
no sentido de que, durante 7 dias foi tão bom estar com vocês, meus filhos, né? Os nossos sábios assim comentam, né? Deus dizendo, esses 7 dias foi tão bom estar convosco, né? E nós tivemos aí todos os dias grandes dias de festividade de Sucote. Agora, no 8º dia, né, vamos ter um dia especial. Eu, vosso pai, e vocês, meus filhos. No sentido de que os filhos estarão no 8º dia, num dia especial somente, os filhos e o Pai Celestial. Então, por isso que o 8º dia é para essa finalidade. Então, no 8º dia da nossa festividade, Shemini Atzeret, é um dia especial em particular com Deus. Nós, filhos do Deus Altíssimo, junto com o nosso Pai Celestial, um dia especial, né? Podemos dizer assim, um dia só nosso, ok? Voltando agora, então, na questão do princípio da festividade de Sucote, que é o tema aqui da nossa aliá, a nossa 7ª aliá. Então, o que nós temos aqui dentro de Sucote, né? A festa das tendas, né? Dentro desse aspecto aqui, a festividade das tendas, nós temos também aquela questão da ligação sobre essas 3 semanas que nós temos aí, que são 3 semanas, né, ligadas à questão de luto, onde nós temos aí desde o dia 17 de Tammuz e vamos até o dia 9 de Av, onde nós temos aí um ciclo de 3 semanas, 21 dias, onde grandes e terríveis tragédias se abateu sobre o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. E essas tragédias, elas têm o seu ponto mais elevado de tristeza, exatamente a destruição dos 2 templos, o primeiro e o segundo templo. O primeiro templo na época babilônica e o segundo templo na nossa era comum no ano 69, destruído pelas legiões romanas, né? Então, nós temos aí dentro desses 21 dias, sobre aquela questão das muralhas terem sido rompidas pelos inimigos, né? Então, a primeira muralha em torno da cidade velha de Jerusalém foi rompida e logo em seguida, né, foi rompida a muralha em torno do Beit Hamikdash, o templo em Jerusalém, né? E aí veio então a destruição. Como os nossos sábios sempre nos ensinam que nós precisamos tirar positivo do negativo, tirarmos aquilo que é bom do mal e aprendermos as ricas lições que Deus tem para nós. Então, dentro desse aspecto, né, as paredes aqui, né, da tenda de Sucote, elas representam, né, as muralhas que foram rompidas. E então os nossos sábios falam que sim, é bom que haja o rompimento das muralhas para que quem está dentro possa sair e quem está fora possa entrar. No sentido de que quem está dentro das muralhas é que estão vivendo a fé monoteísta. Os que estão fora da muralha são aqueles que não estão vivendo a fé monoteísta e muitos estão querendo realmente viver esta fé. Então é um momento de abrir, né, as brechas, abrir no sentido de que os portais possam ser abertos para que nós que estamos para o lado de dentro desta grande muralha chamada monoteísmo com fundamento judaico, possamos sair e encontrar os nossos irmãos não judeus entre as nações e trazer realmente para eles a unidade e a unicidade de Hashem, a luz da Shekhinah, da presença divina, a luz da Torá, para que possam ter esse conhecimento e possam somar conosco nessa jornada monoteísta. E aqueles que estão de fora, obviamente, entrando, somando nessa jornada monoteísta.
Então esse é o aspecto positivo da destruição das muralhas nesses 3 semanas e também no aprendizado aqui da festividade de Sucote, as tendas sendo edificadas fora da casa, que é estruturalmente bem edificada e forte. E a fragilidade das tendas significam que as nossas vidas são frágeis, passa rapidamente e somente a providência divina que pode nos proteger e fazer com que nós possamos chegar ao fim da nossa missão para a qual Ele nos colocou aqui nesse tempo presente, ok? Em Sucote nós temos 7 dias e as orientações que Hashem passou para Moshe e Moshe passou para o povo foi desde o primeiro dia até o 7º dia trazer diariamente, né, sacrifícios. Então vamos direto ao aspecto que queremos focar nesta tarde. Então nós temos aqui o primeiro e até o 7º dia em que Hashem ele pede para que sejam trazidos no primeiro dia 13 touros, no segundo dia 12 touros, no terceiro dia 11 touros, no quarto dia 10 touros, no quinto dia 9 touros, no sexto dia 8 touros e no 7º dia 7 touros. Quando nós pegamos então aqui a somatória dos touros, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, quando somamos vai dar um total de 70. 70. São 70 touros que foram levados para o sacrifício lá no templo, no mexicano, o tabernáculo no deserto e o templo em Jerusalém. 70 nos remete exatamente ao quê? Ao número das nações. 70 nações que representam todas as nações na nossa era moderna, né? Quando foi outorgado a Torá, haviam 70 nações e somente o povo de Israel é que aceitou a Torá. As 70 nações rejeitaram a Torá. Ok? Dona Aria Carmo, shalom, shalom, junto com o marido José Luiz, Shabbat shalom para vocês. Ok? Então, nós temos aqui o número 70. Então, o que os nossos sábios trazem para nós? Qual é a ligação dos 70 touros e as 70 nações, que representam exatamente o quê? Representam todas as nações não judias. Há uma só nação judia, o povo de Israel. Ponto. Há 70 nações que representam todas as outras nações não judias, portanto. Então, qual é a ligação desses touros com as 70 nações, que é a representatividade de todas as nações existentes? Aqui os sábios comentam da seguinte forma, que enquanto havia, né, os sacrifícios dos touros, o povo judeu fazia o sacrifício dos touros. O povo judeu levava os touros para os Kohanim, para os sacrifícios dos touros. Os nossos sábios dizem que os sacrifícios dos touros era a oferenda de proteção para as nações. Então as nações, elas tinham a proteção divina através dos atos de todos os judeus que levavam os touros na festividade de Sukkot. Então por isso que dá o número 70, que representa as nações. E ao mesmo tempo que nós temos aqui, nós vemos aqui uma ordem decrescente. Ou seja, no primeiro dia começa com 30 touros e no 7º dia encerra com 7 touros. Desde o primeiro dia até o 7º dia de Sukkot,
há uma ordem decrescente. Eu esqueci de tirar o som do celular, né? Ok? Então, nós temos aqui uma ordem decrescente. Essa ordem decrescente dos touros, como sacrifício de Sucote, significa o quê? Os nossos comentaristas dizem, isto é o significado da destruição das nações. Por isso que vai diminuindo o número de sacrifícios de touros. Então, essa diminuição simboliza a destruição das nações. Aí a pergunta é, mas todas as nações serão destruídas? Literalmente, não. As nações não serão destruídas. O que será destruído então? Esta que é a questão. Então os nossos sábios, eles falam que esta questão aqui da diminuição dos touros, que simbolizam as nações, as 70 touros, e a diminuição simboliza a destruição das nações, significa que o mal das nações é que vão cair por terra. Será destruído o mal das nações. Esta é a destruição. Por isso, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, começará a redenção final. E aí se completará literalmente a destruição das nações, de ordem progressiva e constante rapidamente. A destruição das nações significa a destruição do mal entre as nações. Por isso que a profecia fala, por exemplo, né, que o cordeiro ele estará junto com o lobo. E o lobo não atacará os cordeiros. O que significa isso? Aí você vai falar assim, o mundo animal vai viver em paz, ok? Sim, não resta dúvida, porque tudo será estabelecido como o princípio da criação. Tudo em harmonia e em paz, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no próprio reino do humano. Certo? Mas aqui, essencialmente, aí nós vamos para um nível mais profundo e mais elevado da ovelha entre os lobos, certo? Que não será atacado, viverão em paz. Exatamente no nível mais elevado significa que Israel o cordeiro estará vivendo em paz com os lobos, as nações. E as nações não atacarão mais nenhum judeu e muito menos Israel. Porque de Jerusalém, na redenção com o justo e o verdadeiro Mashiach, a Torá sairá para todas as nações, profecias de Isaías 2, e sairá para todas as nações, assim como as águas cobrem o mar, assim a palavra da Torá, ela cobrirá toda a face da terra. E então os instrumentos de guerra serão transformados em equipamentos agrícolas. A terra não dará mais a erva daninha, ela produzirá apenas frutos, aquilo que é bom. Então, nesse aspecto aí nós temos, então, qual que é a destruição das nações? A sua maldade. Toda maldade entre as nações cairá por terra. E por outro lado, quando nós vemos aqui, né, agora vamos para um outro aspecto desses 7 dias, quando nós vemos aqui, desde o primeiro dia até o 7º dia de Sucote,
aqui é requerido 14 cordeiros. Só para abrir um parêntese, não é cordeiro para sacrifício de pecados. Cordeiro que tira o pecado do mundo não existe. Isso daí é uma letargia que inventaram e, infelizmente, muitos segmentos religiosos abraçaram por aí. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não existe biblicamente dentro da Torá. O que existe é ou cabrito ou bode, que era o sacrifício para perdão de pecados. Lembra daquele famoso ditado, né? Pegou fulano como bode expiatório? Então vejam bem, quando as pessoas são dominadas pela ignorância, as coisas estão nuas diante dos seus olhos e não se percebem. Olha o que diz o ditado popular: fulano foi pego como bode expiatório. O que é bode expiatório? Era o bode usado para sacrifício para perdão de pecados, o bode expiatório. E não o cordeiro expiatório, era o bode expiatório. Por isso que se usa muito essa questão aí. Fulano foi pego como bode expiatório, né? Não tinha como fazer nada, escolheram um lá, aleatoriamente, então esse daqui vai ser o nosso bode expiatório. Pau nele, demite ele, joga no olho da rua, que não sei quem, não sei o que. É o bode expiatório. Então é isso daí. Então, cordeiro não tira pecado do mundo. Ponto. Acabou. Então, voltamos aqui à nossa festividade de Sucote. Desde o primeiro dia até o sétimo dia, é requerido 14 cordeiros diariamente. 14, 14, 14 e 14. Durante 7 dias. Quando você vai e soma os 7 dias, 14 cada dia, você vai ter o número, o resultado, como 98. 98. Cordeiro é uma ligação direta com o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Ponto. Esclarecido isso, ok? O que os 98, esses 98 cordeiros, o que esse numeral 98 tem a ver com Israel? Essa que é a questão. Essa que é a chave da questão. Então, qual é a ligação que o 98 tem com o povo de Israel? Explicitamente o povo de Israel. Não esqueçam disso. Os touros, especificamente para as nações. Portanto, as nações não judias. Ponto. O significado já vimos. A diminuição dos touros significa a destruição das nações. A destruição das nações é a destruição da sua maldade. Não que vai cair uma bomba atômica, uma bomba nuclear e puf, vai acabar com as nações. Não. Pode até ter um maluco lá que vai apertar o botão nuclear lá para acontecer uma guerra nuclear. Não vai funcionar nada. Simplesmente nada. Não vai funcionar. Porque não faz parte do plano divino uma guerra nuclear. Qual é o sentido de uma guerra nuclear, sabendo que todos têm conhecimento aí que meia dúzia de bomba nuclear simplesmente acaba com o planeta inteiro? Extingue tudo que é vivo no planeta. Provavelmente é capaz de acabar com o próprio planeta no sentido de virar pó cósmico. Qual que é o sentido disso? Então, não tem cunho, não tem fundamento bíblico, não tem fundamento das profecias bíblicas. Não tem fundamento isso. Então esquece essa questão aí. Esquece guerra nuclear, ok? Então o que vai ser realmente destruído nas nações? A maldade das nações, ponto. Havendo a destruição da maldade das nações, os povos viverão em harmonia e em paz, ponto. Então isso diz respeito aos touros, aqui em Sucote. Os cordeiros, especificamente a Israel.
ao povo judeu. O total dá 98. Esse número 98 está ligado diretamente lá na passagem de Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, versos 15 a 68. Em Devarim, capítulo 28, versos 15 a 68, você ali vai encontrar 98 maldições. Quer ver? Vamos ver aqui algumas, só para você ter uma ideia desse sentido do que nós estamos falando. Então, Devarim, capítulo 28, a partir do versículo 15, diz assim, lembremos que nós temos aí o capítulo 27 e o início do capítulo 28, que nós temos aí a passagem em que nos fala sobre a bênção e a maldição. Do versículo 15 até o versículo 68, nós temos especificamente 98 maldições. Então, o versículo 15 do capítulo 28, ele começa assim: E se não ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que eu te ordeno hoje, então virão sobre ti todas estas maldições e te encontrarão. Deus está falando aqui especificamente para o povo judeu, para Israel. Abrindo um parênteses aqui, nesse sentido aqui, muita gente religiosa ama ouvir isso. Oh, maldição para os judeus, legal. Por quê? Porque o mundo religioso lá fora só quer as bênçãos dos judeus. As maldições eles deixam, não, deixa para eles. A gente só quer as bênçãos. Entendeu? Então, a ignorância do conhecimento é algo estupendo para fabricar, né, ignorantes e tolos. Voltando aqui. Verso 16. Serás maldito na cidade e serás maldito no campo. Serão malditos o teu censo e a tua amassadeira. E aí vai continuando até o versículo 68. Agora aqui, ó, que eu quero chamar também a atenção de vocês, é o versículo 64, que faz parte uma das maldições, e você vai entender aqui, ó. Então, capítulo 28, verso 64 diz assim: E o Eterno te espalhará por todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E servirás ali aos povos, servidores de outros deuses, que não conheceste tu e nem teus pais. Vejam bem, a diáspora, o exílio judaico, sendo mencionado aqui como uma das maldições que fez com que o povo judeu fosse espalhado nas extremidades da terra, entre povos que servem a outros deuses, a idolatria. E vejam bem que aqui na continuidade do verso 24, do 64, melhor dizendo, então fala que não conheceste tu nem teus pais, deuses ao pau e à pedra, ao pau e à pedra. Todo sistema idólatra envolvido com o pau e a pedra. O povo judeu seria enviado nas extremidades da terra, onde povos servem outros deuses, ou seja, a idolatria, né? Então, e entre estas nações não terás repouso e não haverá descanso para a planta de teu pé. E o Eterno te dará ali um coração agitado, desespero de salvação e dor de alma. Por quê? Porque entre as nações a idolatria impera e tira o sossego do judeu que nasce dentro do monoteísmo.
É a nossa experiência, por exemplo, né? Em que nós, a partir do momento que nós saímos, né, da nossa vã maneira de viver e descobrimos que estamos vivendo um monoteísmo idólatra e viemos para o monoteísmo verdadeiro com fundamento judaico da palavra, o quanto que nós nos alegramos com isso. Imaginemos então o judeu, que ele nasce dentro deste monoteísmo, vai para as nações idólatras e quando retorna para a Eretz Israel, com total liberdade de ver a sua fé, o quanto será prazeroso isso acontecer nos dias de Mashiach. Mas mesmo entre as nações, vivendo, né, com a sua liberdade, entre aspas, né, da sua fé monoteísta, mas vivem realmente sempre com grande tensão. Por quê? Porque está entre as nações, e entre as nações ainda o mal não foi erradicado. E os judeus sofrem reveses e perseguições em vários lugares do mundo, né? Então, não tem paz enquanto estiverem entre as nações. Então, os cordeiros aqui, 14, 14, 14, não há nenhum decréscimo. Ou, portanto, os sacrifícios diários dos 7 dias de Sucote, 14 cordeiros, que tem um resultado 98. Então, aqui, nesses sacrifícios, né, o significado profundo, elevado, espiritual e real dentro da questão espiritual é o antídoto das 98 maldições. Então, essas 98 maldições, elas tornaram-se e ainda são presentes na vida judaica entre as nações, mas não na sua forma plena, mas de forma mais superficial. Por isso, há sinagogas em todas as nações, em todos os países, né? E por aí afora vai, né? Então, os sacrifícios dos cordeiros aqui durante Sucote representam exatamente isto, o antídoto para as 98 maldições que o povo judeu tem lá em Devarim, capítulo 28, versos 15 a 69, né? 68, até o verso 68. Então, dessa forma, amados, nós temos aí realmente profecias direta para o povo não judeu, as nações, e para o povo judeu, o cordeiro, o povo judeu, os touros, as nações. Então, por isso, né, estudar a Torá, como diz o nosso Rebbe, é muito importante, é de fundamental importância para nós. É a ordem do dia. É a ordem do dia. Por isso nós não podemos ficar sem o estudo da Torá diária. Por isso que os nossos sábios trouxeram para nós a Parashá semanal com as leituras diárias. Desta forma nós temos, entra ano e sai ano, nós estamos em constante comunhão com a Torá. Portanto, este é o nosso antídoto, vamos assim dizer, contra, dentre as nações, contra toda a idolatria de pau e de pedra, e por aí afora vai, contra toda a idolatria, contra toda a maldade do ser humano entre as nações. E nós somamos com o povo judeu nas bênçãos que Hashem tem para aqueles que confiam nele. Porque Salmos expressa de forma bem clara, né, o pacto que Deus tem com fidelidade com a humanidade em diversas passagens, que Deus não despreza aqueles que o buscam. Tanto os Salmos como os profetas e a própria Torá confirmam esta realidade. Por isso, amados, que nós possamos aí cada dia mais estarmos realmente envolvidos com o Shabat semanal e com a leitura diária da Torá constantemente. Ok? Baruch Hashem. Então hoje nós encerramos a nossa 41ª Parashá Pinhas,
completamos o estudo, a leitura de 168 versículos dessa paraxá, e até aqui completamos então 4.622 versículos, lidos, ouvidos e estudados. Pela misericórdia de Hashem, amanhã nós vamos iniciar a nossa parashiot, ou seja, a porção dobrada do estudo da Torá para a semana. Então, as duas últimas porções do livro de Números, Bamidbar, nós estaremos iniciando amanhã, primeiro dia do Shabat. Então, amanhã teremos o início da 42ª Parashá, Matot, que significa tribos, e, junto com ela, a 43ª Parashá, Masei, que significa caminhadas ou jornadas. Então, nessa próxima semana, pela misericórdia de Hashem, nós estaremos aí estudando 244 versículos para encerrarmos, assim, o quarto livro dos 5 livros da Torá. Então, vamos firme nessa jornada aí. Baruch Hashem. Então, um bom encerramento de Shabat, uma boa passagem, Havdalah, do 7º dia para os 6 dias comuns e o início de uma nova semana debaixo da destra de Hashem. Lembrando que nele nós temos toda a cobertura, toda a segurança, toda a proteção. Só ele pode nos dar, de fato, toda a proteção. Seja forte, seja luz, seja cada vez mais a luz irradiante de Hashem. Até amanhã.